Só já estamos na aula 10. Se eu contei direitinho, a aula 10, às vezes eu me perco assim. Então, vamos lá, gente. Continuando o que eu estava falando para a Lívia, é natural que a gente fique bloqueado mesmo. A prática é uma coisa bem prática, bem metódica, faz a gente ter mais intimidade com o texto. Então, quando a gente tem mais intimidade, a gente fica menos intimidado, olha só. E aí fica mais fácil, né? Vai ficando mais natural, assim, vai ficando um processo mais mecânico, porque não é uma poesia, não é uma coisa assim, um texto muito pessoal, né? Ele é um texto um pouco distante, é difícil escrever quando é assim. Então vamos lá, gente. Hoje a aula é a aula 10, redação também é discussão. Ou seja, né, é importante com que a gente discuta, a gente vai começar agora a discutir possíveis temas de redação para o Enem desse ano. É muito importante que a gente discuta os temas e reflita sobre a sociedade, reflita sobre e busque referências, e a gente discute cada vez mais, né? É importante a gente ter essa discussão. Porque quando a gente escreve uma redação, a gente precisa ter um ponto de vista estabelecido, a gente precisa ter uma tese. E para a gente ter uma tese, um ponto de vista sobre um assunto, a gente tem que entender pelo menos um pouco do assunto, ter uma opinião formada, ouvir as pessoas, participar de discussões. Isso que às vezes trava a gente na hora de escrever redação também, às vezes, né? O que você acha, Vi? Além disso tudo... Seu áudio está muito baixinho. Fala bem perto do microfone, por favor. Tá melhor agora? Bem melhor. Eu acho que uma das coisas que ajuda bastante a gente não só se inteirar sobre os assuntos que estão acontecendo no mundo, né, e no Brasil, mas também a linguagem, que ajuda bastante, são textos jornalísticos, né, notícias, porque, querendo ou não, é diferente, principalmente porque a notícia ela não tem uma conclusão, não tem uma proposta, não tem uma tese definida, ela está lá para enumerar um monte de fatos e contar algo que aconteceu. Mas a relação de conectivos, por exemplo, de como se conecta um texto, vocabulário ajuda bastante, a linguagem jornalística, né, por exemplo, se ela vai fazer uma cobertura política, ela vai trazer vários conceitos políticos para a gente. Então, é importante a gente ler, ver jornal, porque além de ajudar a gente na construção do nosso texto, na melhoria da nossa linguagem e a entender vários assuntos, a gente vai ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo ao redor, porque querendo ou não, a gente não sabe qual é o tema, a gente chuta porque tem aproximações, né? Então tem áreas comuns, vão ser coisas relacionadas ao Brasil, à sociedade, algo impactante, algo que tem a ver com alguma lei, por aí vai. Então a gente só faz suposições, a gente não sabe qual é o tema. Então quando a gente está inteirado nas notícias e no que está acontecendo nos últimos meses aí no Brasil, a gente consegue ter pelo menos uma noção, né, do dia da prova. Muito bom. Você fala de uma forma tão nítida, assim, tão simples, né, Vi? Gosto de ouvir você falando. Então, aqui, antes da gente partir para a discussão de um tema, então agora a gente vai dar, as aulas de redação, elas vão dar uma transformada, né? São novos capítulos, novos momentos. A gente vai passar a discutir mais os temas e não ficar tão em cima das estruturas da redação que a gente já viu várias vezes aqui. Até agora a gente só viu as estruturas, agora a gente vai passar a se debruçar sobre os possíveis temas. E aí, quanto à estrutura da redação, que eu digo para vocês, escrevam mesmo, vão praticando, vão mandando para a gente corrigir. Eu sempre corrijo as redações, acho que quem está aqui já teve a redação corrigida por mim já, e é importante. Agora, algumas pontuações que eu preciso fazer antes da gente ir discutir o tema é sobre o que eu li, sobre as produções escritas de vocês e lembretes que eu preciso dar a vocês, tá? Então, primeiro, escrevam muito, né? Uma boa redação surge da prática e do exercício. Claro, é muito difícil a gente já chegar nota 1000, gente. É normal a gente, às vezes, passar umas coisas chatas, passar uns perrengues, ficar meio chateado por umas notas. Eu mesmo fui 600 por muito tempo da minha vida, até conseguir ter uma nota mais legal em redação. Então, faz parte. É um negócio de escrever indo mesmo, pegando o jeito. Uma coisa que eu queria falar também, né? Não se dá tão bem com a redação, com o texto dissertativo e argumentativo, não quer dizer que você escreva mal. Longe disso, tá?
também tem muito isso. A gente acaba se limitando, acaba achando que não sabe muito bem escrever. Não façam isso, né? Não se limitem. Escrever é uma potência que vocês têm, não é porque não tá lidando bem com a redação que não escreve bem, tá? É normal, é a prática mesmo. Atenção aos termos. Ah, tá, isso aqui é importante, gente. Atenção aos termos, às palavras que vocês usam. Eu peguei algumas redações que usam alguns termos e algumas palavras que têm muitos significados. E há alguns significados e alguns conceitos que são bem discutidos e que se problematiza muito em cima desses termos hoje em dia. Então, tome cuidado. Por exemplo, eu peguei uma redação que usava a palavra anormalidade, né? Então, são pessoas que têm algum caso de anormalidade. Eu acho esse termo e alguns outros termos que eu vi também, como, por exemplo, cultura de massa, também vi que se usa bastante massa, cultura de massa, anormalidade. Eu anotei outro aqui também, que foi personificação. Né? Todos esses termos, eles têm muitos significados e eles podem ser muito discutidos. Por exemplo, a normalidade. Quando você fala normalidade num texto, logo você tem que refletir. Então, o que é normal? O que é visto sobre o que é visto como normal ou não? Qual que é o olhar que a sociedade tem para o que é normal? Será que não é isso que eu tenho que problematizar na hora de fazer minha redação? Né? Então, esse olhar crítico para as palavras que vocês vão usar é muito importante, porque às vezes a gente pode usar uma palavra que pode complicar o que a gente está querendo escrever. Então, você dizer que as pessoas que enfrentam situações de anormalidade, que sofrem com a normalidade, isso é complicado, né? É complicado a gente afirmar uma coisa assim. O que é normal, então? Outra coisa, né? Essa coisa da personificação. Personificação é uma figura de linguagem. A gente tem que tomar cuidado. Pesquisem. Quando vocês ficarem com dúvida da palavra que vocês estão usando, pesquisem. Né? Ou saibam muito bem as palavras que vocês estão escolhendo. Né? Sabe aquela coisa do problematizador? O problematizador, é legal ser um pouco problematizador na redação, problematizar na redação. É legal, é importante, é o que se espera, que vocês problematizem situações. Então, problematizem as palavras também, os termos, os conceitos. Hoje em dia a gente discute muito sobre isso. Termo certo, conceito certo para tal situação. Pensem nisso, que às vezes isso prejudica bastante a redação de vocês, né? Então é isso. Vi, quer falar alguma coisa sobre? Já mais uma dica voltada para o dia da prova. Vi o volume, fala pertinho do microfone. Desculpa, gente. Uma dica para o dia da prova. Porque, querendo ou não, aqui a gente está para errar, né? Aqui no dia a dia a gente pode errar, a gente deve errar, porque a gente vai treinando. Só que no dia da prova, a gente não tem essa liberdade de errar. A gente vai ter o rascunho e depois a gente vai passar limpo. Basicamente, a gente pode errar no rascunho. Então, quando vocês estiverem em dúvida entre não ter certeza daquilo, olha, eu tenho esse dado aqui, mas eu não tenho certeza. Ou esse título de livro eu não sei se é assim. Ou essa palavra, esse conceito, eu não sei se encaixa direito. Então, não usem. A minha dica é não usar quando tiver dúvida. Porque talvez você acerte. Só que se você errar, pode prejudicar muito a nota de vocês por uma coisa pequena. Porque ela vai tirar o texto de vocês de contexto, tá? Exatamente. Muito bem, Vi. Sempre muito bem dito. Então, que mais? A atenção ao uso dos conectivos. Né? Os conectivos, às vezes, eles trazem significados, relações que alteram completamente o que vocês estão querendo dizer. Então, se você quer criar uma relação de causa e consequência, procura conectivos que trazem essa relação de causa e consequência. Devido, por causa, né? Procurem se informem bastante sobre o que significa. Porque, por exemplo, às vezes vocês querem dar uma relação temporal e aí vocês usam onde, sabe? Acaba perdendo a relação que vocês querem construir. Então, prestem atenção nos conectivos que vocês vão usar, né? Não prestem atenção para não usar de maneira aleatória, e isso também prejudica a construção. Pode falar, Vicky, eu percebi que você fez uma movimentação aí. Não, lembrando que uma competência inteira... O áudio, de novo. Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Porque essa dos conectivos é importante, porque uma competência inteira vai falar basicamente sobre os conectivos. Então, são 200 pontos que vão contar na redação de vocês. Então, é importante vocês terem ciência de qual conectivo correto. Às vezes, é melhor a gente não rebuscar
a nossa linguagem e usar os mais simples, mas que eles vão estar corretos, vão estar no contexto correto. Aí vão deixar a nossa redação coesa, tá? Porque 200 pontos importa bastante para a redação, gente. É isso, né? Pesa bastante, complica bastante, né? Então, é isso. Ah, uma coisa, gente, isso assim, projeto de texto, isso é muito importante. As redações que eu tô pegando não tem projeto de texto, né? Gente, cria um projeto. O mais importante, o essencial, tenham uma tese, defendam um ponto de vista e esclareçam o ponto de vista que vocês querem defender. Porque uma redação sem tese, eu não sei nem como pontuar, como avaliar. Porque se você está lá para defender um ponto de vista, se não tem um ponto de vista, se não tem uma tese, perde o propósito da coisa. Então, tenham uma tese, não se percam da tese. Eu sei que a sociedade, a geração, tudo, a gente é um pouco disperso mesmo, a gente acaba se perdendo do ponto de vista, mas a redação é um momento em que vocês não podem se perder da tese de vocês. Se vocês defendem uma tese, não se percam dela. Ela é o norte de vocês. Falem da tese de vocês. A redação de vocês pode ter o mínimo de linhas, né? O mínimo de linhas aceitável. Mas se vocês só falarem da tese de vocês, argumentarem sobre a tese de vocês, já está ótimo, né? Porque isso acaba acontecendo, acaba que eu acabei pegando redações que tangenciam tema, que não tem um projeto de texto explícito. Isso também desconta bastante ponto, né, Vi? Quer falar sobre? Tipo, quando eu penso em projeto de texto... O áudio, Vi. Dessa vez eu estava segurando, hein? Projeto de texto é realmente difícil. Eu sempre tive muita dificuldade em saber associar a introdução, os argumentos, o recorte que eu queria trazer do problema, etc. Então, seria uma boa vocês tentarem sempre lembrar, por exemplo, se no problema, o tema, a solução para vocês é alguma coisa voltada à educação, então vocês têm que ter em mente que não tem a ver com lei, por exemplo. Então, você vai lá e você tem que associar com um projeto educacional, com propaganda, com informação, com algum trabalho dentro das escolas. E aí, a ideia é vocês trazerem problemas que demonstrem falta de educação, entendem? Então, partindo desse princípio de você ter uma ideia qual é a solução do problema e qual é o problema, e você não sabe como argumentar e como associar, fazer esse caminho inverso. Então, enxergar, poxa, se eu acho que a solução é a educação e eu tenho que trazer argumentos que mostrem que falta educação sobre esse tema, tá? E aí aquela mesma coisa de lei. Se eu acho que a solução é uma lei, algum contexto jurídico, alguma coisa nesse sentido, então eu tenho que mostrar nos meus argumentos que falta uma lei ou que a lei que existe não está sendo aplicada. Aí eu tenho que comprovar isso. E por aí vai. Exatamente. Exato. Às vezes vocês têm uma tese boa, né? Eu li teses boas, né? Só que aí no meio do texto acaba se perdendo. Então, uma redação que eu li falava sobre o preconceito que as pessoas têm com pessoas que sofrem de doenças mentais, né? E aí, no meio da situação, trouxe referência de desigualdade entre salários, desigualdade entre gêneros e como isso causa também problemas de saúde mental. Só que a tese dela não era essa. Se ela falou sobre o preconceito, ela tem que falar, a redação dela tem que ser em torno disso, do preconceito, das causas e consequências. Causa e consequência é algo muito legal para a gente pensar na hora que a gente está escrevendo a redação. Então, qual que você acha que é a causa daquele problema? Qual que você acha que é a consequência desse problema? Às vezes, quando a gente vai solucionar, a gente tem que ir para a causa. Então, isso até traz um norte para a proposta de intervenção. Então, se você sabe qual a causa, se você aponta a consequência, como que você vai mudar isso? Transformando a causa do problema. Então, é muito legal trazer essa relação de causa e consequência, se perguntar das causas e consequências dos impasses, dos problemas que estão ali. Certo? Isso é bacana. Não necessariamente só precisa ser causa e consequência, mas é legal de pensar nisso. Pode falar, Vi. Uma coisa interessante falar
o áudio de novo, toda vez. Gente, desculpa. Em relação a, por exemplo, isso de causa e consequência, é óbvio que um problema grande que afeta todo o Brasil, ele não vai ter um único fator que causa e ele não vai gerar uma única consequência. Só que para a redação, é bom vocês selecionarem alguma coisa específica para vocês trabalharem em cima. Porque, primeiro, que aí o seu texto ele fica focado, não corre menos risco de você dispersar. E segundo, é mais fácil de resolver, gente. Se vocês trazem uma causa, uma consequência, você tem que lidar com uma consequência, entende? Então, se vocês trouxerem 4, 5 consequências na sua redação, você vai ter que consertar as 4, 5 consequências. Então, por exemplo, se vai um problema de meio ambiente, desmatamento, a gente vai falar sobre as queimadas que geraram. Aí você quer falar dos diversos problemas que as queimadas causaram. São diversos. Perca de fauna, perca de flora, invasão das terras indígenas, desmatamento, etc. Aí tem a questão do clima, enfim. Só que se vocês falarem sobre tudo isso, você tem que solucionar tudo isso, tá bom? É isso, gente. Às vezes é melhor lidar, é uma lição para a vida, às vezes é melhor lidar com uma coisa só, né? Não é? Às vezes é bom fazer recortes na vida. Mas então, e outra coisa, a última coisa que eu quero falar para a gente já ir para nossa discussão é a seguinte: venho pegando redações com ótimas pesquisas, ótimas referências, mas aí a redação é cheia de referências e não tem ponto de vista. Aí, gente, não dá também. Porque aí vocês também não estão argumentando. Vocês têm que ter uma tese. Tem que ter, não é só relatório de pesquisa, não é só para mostrar tudo que vocês sabem, não é só para trazer todas as referências que vocês pesquisaram. Isso é ótimo, vocês estão pesquisando que tudo. Mas na redação vocês têm que defender o ponto de vista. Pesquisar é um passo anterior para vocês construírem um ponto de vista de vocês e a argumentação de vocês. Tá? Mas não precisa colocar tudo que vocês sabem ali, né? É isso. Tá bom? Não é um texto expositivo e informativo. Eu venho pegando muitos textos assim. Certo, gente? Então, tudo bem, Vi? Quer falar mais alguma coisa? A gente já passa para a discussão, né? O que você acha? É só puxando esse gancho de sempre lembrar de trazer as coisas com algum propósito. Então, tudo que você colocar na redação, ele tem que ser útil para alguma coisa. Então, pesquisa, texto jornalístico, etc., é muito importante, como a Vi falou, para a gente se inteirar sobre as coisas e tal. Mas, assim, usem para reforçar o argumento de vocês ou para comprovar o argumento de vocês. Não usem apenas enumerando fatos, porque é como se vocês não tivessem uma noção do problema e tivessem usando outras pessoas falando sobre isso, tá? E a ideia do texto é vocês trazerem o recorte, entre aspas, né, o ponto de vista pessoal de vocês sobre aquele problema. É isso. Então, agora a gente para aí com as informações e a gente vai para a nossa discussão. Então, o ideal é que vocês falem mesmo. A gente vai discutir um tema agora, eu vou apresentar aqui, que o tema é um possível tema, né, para a redação do Enem, e é caminhos para combater o cyberbullying no Brasil. Então, esse é uma possibilidade de tema. Eu trouxe aqui umas referências, umas reportagens para a gente questionar, mas é legal que vocês falem sobre, que vocês comentem, que a gente demonstre os nossos pontos de vista aqui, tá? Então, podem falar, podem ligar o microfone, mandar no chat, o que vocês acharem melhor. Mas aí a primeira pergunta é: o que é cyberbullying? Quais são as consequências do cyberbullying? Isso aqui são umas perguntas para a gente direcionar a discussão. Vocês não precisam responder agora, mas se quiserem responder agora, podem responder. Então, o que é cyberbullying? Só um minuto. Talvez vai ter uma segunda voz aqui atrás do meu áudio. Que é: o que é cyberbullying? Quais são as consequências do cyberbullying? Qual o papel do meme? Como ele é responsável pelo cyberbullying nas situações que a gente vai analisar? Eu trouxe umas reportagens para a gente analisar. É interessante a gente pensar nessa coisa do meme. No meme como forma de bullying. Interessante a gente pensar nisso, não só como humor, mas também como bullying. Bacana a gente pensar, refletir sobre. Como a cultura do cancelamento está ligada ao cyberbullying? O bullying é uma violência, atravessa a vida dos que sofrem. Então é interessante a gente pensar que é uma violência. Não é? A gente vai ver situações em que realmente as consequências são violentas, são muito duras. O que está por trás do cyberbullying? Quais as causas? Quais as consequências? E uma coisa legal: quais referências, filmes, séries, reportagens vocês conhecem que tratam sobre o cyberbullying?
né? É interessante. Todas essas perguntas eu estou usando aqui para direcionar a discussão, para direcionar o olhar de vocês, mas vocês também podem fazer desse jeito. Então, vocês pegam um tema de redação e começam a fazer perguntas para o tema. Comecem a questionar o tema. É interessante para ir nessa forma, através de questionamento, de pergunta, criar o ponto de vista de vocês. Tá certo? Tá legal? Acho que eu já vou passar, se ninguém quiser falar nada agora, assim, de primeira. Acho que eu já posso passar para as referências que a gente trouxe. O que você acha, Vi? Acho que se ninguém quiser comentar agora. Então, acho que assim, de primeira, ninguém já quer chegar respondendo, né? Vocês querem ver primeiro o que a gente trouxe, os textos motivadores aí, para depois falar sobre. Né? Então, eu já vou trazer o primeiro texto motivador, que é uma reportagem. Nossa, eu peguei o link dessa reportagem, mas eu não estou achando aqui. Mas é sobre uma moça, é uma reportagem da BBC, e que a manchete é: virei meme e minha vida se tornou um pesadelo. Brasileira abandonou a escola e tentou se matar após piadas. Né? Essa é a primeira manchete que a gente tem. O que você acha, Vi? A gente lê, acho legal a gente ler todas as manchetes e depois, se necessário, a gente lê a reportagem. O que você acha? Então, essa é a primeira manchete. Depois, também uma reportagem da BBC, que é: já acabou, Jéssica? Jovem abandonou o estudo e caiu em depressão após virar meme. Lara da Silva, hoje com 18 anos, ficou famosa nas redes depois que vídeo de briga dela viralizou. Jovem conta ter sofrido com repercussão do caso e hoje move ações na justiça contra empresas como Google, Facebook e emissoras de televisão. Certo. Próxima. Lei cria programa de combate ao cyberbullying na Paraíba após morte do filho de Valquíria Santos. Lei presta homenagem a Lucas Santos, filho da cantora paraibana Valquíria Santos, que foi encontrada morto após ser vítima de ataques cibernéticos. Então, essas são acho que duas são do G1, não, duas são da BBC, uma do G1. Então, essas são manchetes que falam, né, sobre vidas atravessadas pelo cyberbullying, sobre consequências. Né? E aqui a gente tem a presença interessante da lei, né? Então, uma medida para lidar com o problema. Uma lei que foi criada aí na Paraíba após essa situação com o filho da cantora. Vocês querem já falar alguma coisa? Querem refletir sobre? Professora, eu vou falar, não sei se está certo, mas hoje, assim, eu acredito que a questão da tecnologia, né? Em certo ponto é bom e ao mesmo tempo é ruim. Como você falou da questão do filho dessa moça, da Valquíria, eu até vi, assim, foi muito por cima, que apenas, assim, uma brincadeira, né? Que ele fez, e isso viralizou de uma forma tão grande, né, que ele não aguentou, assim, a pressão das pessoas, né, porque o que ele viu, a única solução era a morte, né, então, por uma simples brincadeira, né, que ele fez, as pessoas não aceitaram. Então, eu acredito que hoje muito é a questão da aceitação, né, porque ainda acontece, às vezes as pessoas falam, mas hoje estamos no século XXI e não existe mais preconceito, né? Mas isso é uma coisa que está muito velada, que as pessoas não aceitam a diferença, né? Eu tenho, assim, mais ou menos isso que eu vejo. Muito bom, ótimo. Você já está criando um ponto de vista aí, né? Você já foi para um olhar, você já fez quase que um recorte aí já, né? Já foi para a coisa do preconceito, né? Da internet, às vezes, essa plataforma imensa de pessoas expor preconceitos de uma forma, assim, muito intensa, né? Às vezes, a nossa família julgando a gente já é difícil. Imagina, assim, milhões de pessoas, né? É muito duro e muito difícil isso. Alguém mais quer falar sobre?
Certo, se ninguém mais quer falar, eu vou para a segunda linguagem aí, para a gente refletir sobre. E é uma situação muito conhecida, gente. Acho que se a gente fala de cyberbullying, não tem como não falar dela, né? Da situação que aconteceu com a Carol Conká. Então, um vídeo rapidinho. Na rua, você sentiu o mesmo cancelamento? Eu sei que a gente está em pandemia, então provavelmente você não deve ter tido muito contato. Mas, sei lá, num supermercado, você sentiu a pessoa apontando o dedo na sua cara, do jeito que fazem na internet? Até agora. Não teve contato. Não. Mas, assim... Eu não andei na rua. Entendi. Não fui mais no supermercado, nem padaria, nem farmácia. Nada. Na verdade, eu não vou em lugar nenhum. Eu vim aqui, aí eu vou para casa de uma amiga e conseguiram me arrastar para um barzinho esses dias, que é um barzinho que tinha pouquíssimas pessoas, mas eu acho que eu fiquei 1 hora. Mas você não sentiu nada, assim? Eu não me senti confortável. Eu não teve nada, ninguém fez nada, pelo contrário, sabe? Quem estava ali reconheceu, falou comigo, mas eu não me senti confortável. Uhum. Acho que foi tão forte tudo que eu realmente, às vezes, eu acredito que sim, que possa ter uma pessoa muito louca atravessar a rua e vir fazer alguma coisa. Então eu não saio sozinha, há muitos anos já na minha vida eu não saio sozinha, mas a gente vê muitas histórias, né, de gente que ataca, mata artista por muito menos, assim. Então eu fiquei preocupada, porque o nível que chegou do ódio foi tão grande que eu não consigo sair. Se eu sair na rua, eu vou ficar com pânico, eu fecho as cortinas, eu falo baixo, acho que alguém está ouvindo. Eu tenho medo de ir para alguma festa, depois, pós-pandemia, assim mesmo, ir para uma festa, alguém me filmar e botar num contexto errado. Então eu prefiro não sair, assim. Você acha que vai chegar o momento certo que você vai se sentir... Eu acho que sim. Por enquanto ainda tem pessoas que caçam likes, caçam engajamento. Então elas... Uma coisa que eu comento assim, me pediram tanto, vai se tratar, essa garota é louca, ela tem que se tratar. E eu saí e falei, nossa, realmente, né? Tem que se tratar. Eu também comecei a falar para mim mesmo, tem que se tratar, então vá. Eu fui, estou me tratando. Mas essas pessoas que julgam, elas nem vão procurar ajuda, saúde mental. Elas não estão nem aí para esse assunto, entendeu? E aí quando vê que uma pessoa, que nem no meu caso, está buscando equilíbrio, aí elas começam a chacota de novo. Tá fingindo, mas não é bem por aí. Então, o que nós queremos para todo mundo? É uma pessoa errando o tempo inteiro para a gente poder descontar nossa raiva em alguém? Qual que é o próximo artista que vai errar? Porque tem que ser artista, né? A pessoa tem que estar lá, ela tem que estar bem para poder ser apedrejada. A gente é assim, o brasileiro é assim, a gente gosta do pobre, a gente quer elevar o pobre. Aí quando essa menina pobre sobe, a gente bate para ela cair, porque nada tá bom. Não tá bom eu reconhecer meu erro, não tá bom eu me cuidar, eu ser uma pessoa melhor. Não é para ser uma pessoa melhor. Então, o que é para ser? E aí, para eu passar por essa onda, sem cair numa depressão, ou até mesmo querer me matar, ou algo do tipo, além de fazer terapia, eu contei com a ajuda da minha equipe, da minha família. Acho que isso que eu ia falar, a família é fundamental, família né? é fundamental. Meu irmão, eu ia falar meu pai, meu irmão, meu pai também em espírito, minha mãe, meu filho, minha prima. Então, assim, se não fosse essas pessoas me lembrando todo dia de que eu tenho amor dentro de mim, talvez eu não estaria aqui mesmo para falar, porque eu sentia como se eu estivesse fazendo um peso aqui na Terra. As mensagens foram tão pesadas que eu falei, realmente, eu acho que eu sou um lixo. Por que eu fiz isso? E aí eu comecei a ter as reações que o pessoal teve lá em fevereiro, eu fui ter depois de 2, 3 meses. O pessoal aqui já estava brincando com os memes e eu estava me massacrando assim, em casa, tipo, eu sou horrorosa. E eu chamava meu filho, olha, eu me perdoe. E aí a terapia me ajudou a entender que todo mundo pode passar por isso. E a fama e ser artista também dá um distúrbio na nossa personalidade, porque você é meio que obrigado e condicionado a estar sempre representando, entrega. Acho que até aqui a gente já tem o que a gente precisava, né? Eu acho que esse vídeo tem muitos pontos interessantes para a gente pensar. Eu gosto quando ela fala sobre as medidas que ela teve para se curar do ódio virtual. E aí tem essa coisa do ódio virtual também, que é interessante a gente pensar quando a gente pensa no cyberbullying, né?
Acho que são pontos interessantes. O que vocês pensam? Ela fala sobre terapia, sobre apoio familiar, né? Sobre formas de se curar de ter sido vítima de ódio virtual. Né? O que aconteceu com ela foi uma coisa muito intensa. E aconteceu muito através das redes sociais. Né? E aí, o que vocês pensam? O que vocês veem? Tiveram uma outra percepção de cyberbullying a partir desse vídeo? Que ideia vocês estão criando de cyberbullying? Qual vocês acham que é a causa do cyberbullying, com as consequências? Aqui a gente está vendo várias consequências, né? A gente está vendo várias consequências. A gente viu um moço que acabou no suicídio, né? E a Carol que encontrou maneira de não acabar da mesma forma. Mas é interessante a gente pensar as causas de tudo isso. O que vocês estão pensando sobre? Qual que vocês estão achando que é o cerne do problema que vocês gostariam de falar? Qual o recorte que vocês fariam? Podem falar, para vocês falarem. Pode falar aqui também. Eu vi muito assim nesse recorte a questão assim que as pessoas hoje você tem que ser o politicamente correto, né? E uma das vezes quando você tem um referencial assim, ou principalmente um artista, né, que ele não pode errar, né? E a partir de uma falha ele já é crucificado, né? E acredito assim, ainda tem a questão da conscientização, né? Porque as pessoas, mas ela não pode errar, né? Ela é uma pessoa da mídia, né? E acho que assim, ela é um ponto referencial, e por isso que não pode fazer isso, né? Eu acho que muitas das vezes, mas assim, ela é uma pessoa humana, né? Tem seu sucesso e seus fracassos, não é porque ela é uma pessoa que está na mídia que ela tem que estar bem todos os dias. Eu vejo nessa ótica, né? Muito bom, muito bom. Ótima contribuição, obrigada. Obrigada mesmo pelo ponto de vista. E aí, Vi, Caio, Lumena, Camila, Lívia, falem, gente, falem mesmo. Lívia. Quer ler, Vi? Eu acho que... Pode ler, Vi. Lê. A Lívia disse: eu acho que falta limite das pessoas. Tipo de pensar que existe um ser humano ali, que sente, pensa, etc. Esses haters fazem mal uma pessoa passar por tudo isso, um monte de comentários. Muito bom. Então a gente tem uma outra leitura que vai para essa coisa da desumanização das pessoas, né? Porque é tudo virtual e a gente não tem um contato real com as pessoas. E eu acho que às vezes isso acaba sendo um problema, né? A gente tende a desumanizar aquilo que não é real, a gente acha que aquilo não é real, que aquilo não vai machucar de verdade, mas aquilo tem efeitos no real. É algo que acontece através do virtual e que tem efeitos no real, né? O que vocês pensam sobre isso? O que você pensa sobre isso, Caio? Eu vejo como as pessoas não têm empatia ao atacar outras pela internet. Um ótimo ponto, empatia. Muito bom. Falar de empatia seria uma boa tese, né? Seria interessante falar sobre empatia. Né? Não se coloca no lugar do outro. Eu me lembro, gente, da mãe do Fiuk. Eu lembro que essa época do BBB foi uma loucura, assim, de perceber essas coisas. A mãe do Fiuk compartilhando coisas que falavam sobre o Fiuk. E eram umas coisas absurdas, assim, umas coisas assim que qualquer pessoa que lesse aquilo ia ficar desolado, ia ficar muito mal. Ameaças, coisas sérias. Nossa, eu me lembro disso. E as pessoas falando, né? Como se nunca isso fosse chegar até ele. Mas chega, né? Chega, essas coisas chegam até as pessoas. E esse é um grande problema. Lumena,
Eu acho que isso acontece justamente por causa da sensação de liberdade que a internet nos dá. Então, compartilhamos opiniões sem pensar em como elas vão afetar o próximo e sem limites. Muito bom. Eu acho que eu iria pelo mesmo caminho, né? Eu acho que iria pelo mesmo caminho. E você, Vi? Essa questão da impunidade, né? Porque como é que você identifica alguém que tem um nome falso e uma foto que não é dela e por um endereço de e-mail, entendeu? Muito bom. Você vai ver quem falou isso para você. Tem uma foto, uma foto de um cantor De um de anime. K-pop no Twitter, né? É complicado. Uma foto de um anime, né? Muito complicado. A pessoa consegue se esconder, né? Então, vamos ver aqui um tweet, gente, do Senado Federal. Olha como o Senado Federal é cool, né? Eles têm tweet. Moderno. Moderno, né? Então, eles tweetaram, né? Cyberbullying é um tipo de violência eletrônica do bullying, onde as agressões se dão através da internet ou de outras tecnologias relacionadas. Geralmente, as práticas de bullying virtual estão relacionadas a crimes já previstos no Código Penal. Então, assim, tem... Eita, fala. Os cachorros começaram. Você vai ter que falar, eu não vou conseguir dar conta. Qual que era o ponto aqui? Eu me perdi agora. A gente estava analisando, agora parou, mas já eles voltam, porque tá passando gente na rua. Eu vou passar, então, o próximo slide, que fala que é uma continuação desse tweet do Senado Federal, colocando as 7 formas de cyberbullying. Então, existe só uma forma, não existem várias, né? Então, vamos lá. Aí eu vou pedir para alguns de vocês lerem. Vou puxar para vocês. Leiam, por favor. Vocês estão conseguindo ler bem aqui? Tá dando para ler bem? Acho que tá pequeno, né? Alguém consegue ler? Eu posso ler aqui o primeiro. Tá. 7 formas de cyberbullying, né? 1. Calúnia. Afirmar que a vítima praticou ato criminoso em perfis de redes sociais e grupos de mensagem. É aquilo da notícia falsa, né? Então você acusa alguém que não fez tal coisa. Nossa, isso dá uma repercussão horrorosa. Eu não tenho coisas concretas aqui disso, mas eu já vi, assim, conheço histórias muito sérias sobre isso. Afeta muito gravemente a vida de uma pessoa, calúnia, né? Você, escutando Luísa Sonza hoje, me lembrou que teve a suposta traição dela, né? Que rolou, né? Que por aí que ela tinha traído o marido e etc. E na verdade é mentira, eles já tinham terminado há muito tempo e não rolou traição. Então, tipo, há muito tempo, tem gente que ainda não sabe que isso é uma mentira, principalmente porque ninguém mede consequência, né? Então, se alguém fala, alguém retuita, todo mundo lê e todo mundo presume que é verdade. E todo mundo se acha no direito de julgar, né, a vida dela, porque ela é uma pessoa pública. Também é um recorte, né, falar sobre pessoas públicas, né, no cyberbullying com pessoas públicas. Eu vou ler o próximo. Difamação. Postar em páginas de redes sociais e grupos de mensagens informações que atinjam a honra da vítima. Posso ler o 3? Pode, ótimo, obrigada. Injúria, quando qualquer opinião de uma pessoa em relação a outra que seja depreciativa em redes sociais. Então, vocês estão percebendo que todos esses são crimes que já existem no Código Penal, né? Então, é feito pela internet, mas calúnia, difamação, injúria, todos esses já são crimes e isso já existe no Código Penal, né? Então, pode acontecer um processo. Tem uma coisa assim que falam que a internet não é mais terra de ninguém, né? Então, tem isso, né? O 4, quem que vai querer ler o 4? Ameaça. É uma ameaça mesmo. Posso quem quer ler o 4? 4. Ameaça. Receber qualquer tipo de ameaça via mensagens inbox ou mensagens de texto via celular. Muito bom. Lembrei também da Carol Conká, né? Porque ela falava o filho dela recebeu ameaças
Um menino menor de idade recebeu ameaças. Muito sério. Próximo, constrangimento. Constrangimento ilegal. Ameaçar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em meio virtual. Por exemplo, ameaçar uma pessoa para que ela ligue o webcam. Também. Agora o próximo, falsa identidade. Olha aí os fakes. Eu vou ler. Eu posso ler. Pode ler. Lê. É você. Falsa identidade. Utilização de perfis falsos para entrar em um site de relacionamento ou usar a foto de um desafeto para criar um perfil falso. Aí o último aqui. Caio, tudo bem, querido? Se você não tem microfone, tudo bem. Perturbar a tranquilidade. O envio de mensagens incômodas frequentemente pode caracterizar essa contravenção. Né? Então, todos esses são formas de cyberbullying, inclusive, que são crimes, né, gente? Você pode processar uma pessoa por todas essas atitudes, essas ações. Então, isso é importante a gente pensar também, entender quais são as formas de cyberbullying, quais são as consequências, como ele se manifesta, quais são as causas. A gente pensou muito sobre isso hoje, e o tema que eu quero que vocês me escrevam a redação é exatamente esse tema. Então, eu quero que vocês me escrevam uma redação com o tema Caminhos para combater o cyberbullying no Brasil. Então, falem sobre cyberbullying, mas também me falem como a gente pode combater o cyberbullying, certo? Quer falar alguma coisa para finalizar, Vi, que a gente já está no tempo? Só é importante frisar, né? Por exemplo, vocês viram aí sobre as leis, Código Penal, etc. Então, assim, caminhos para combater o cyberbullying. Vocês têm que trazer uma solução que resolva ou amenize isso aí. Mas as leis já existem, já está previsto em Código Penal. Então é importante vocês lembrarem disso quando forem trazer a conclusão, porque o problema aí não é a ausência de lei. Então a gente tem que ver que ou a lei não está sendo cumprida, ou são outros problemas que não, no caso, a ausência de lei, porque as leis já existem. Isso mesmo, né? Ou pode ser algo fora do âmbito legal também, né? Fora disso, vocês podem falar sobre empatia, sobre liberdade, sobre todas essas coisas, né? Sobre ódio. Conscientização. Então, são outros recortes que vocês podem fazer. Tá bom, gente? Eu espero a redação de vocês, hein? Vou ficar muito chateada se vocês não mandarem redação. Vou ficar muito chateada. Tá bom? E tenham uma ótima semana, um ótimo feriado, né, Vi? E até daqui umas 2 semaninhas. É isso, gente. Até daqui a 15 dias. Beijo. Obrigada a você. Você consegue encerrar a gravação? Eu tô pelo celular agora e não aparece para mim. Deixa eu ver. Vixe, Vi. Não tá aparecendo para mim, para encerrar a gravação. É que meu computador, ele real morreu. Tipo, ele tá travadão aqui e não... Deixa eu parar a apresentação aqui. Não consigo. Não tá mostrando aqui. Lousa interativa, tela cheia. Nossa. Deixa eu ver aqui. Também não tá aparecendo. Vai ficar gravando eternamente se a gente sair? Acho que sim, né? Não sei. Não, porque eu te mandei a foto no WhatsApp. Mas olha como é que tá meu computador agora. É isso, né? Acho que a gente vai ter que encerrar. E é isso. Não sei se vai gravar de qualquer jeito. Às vezes, quando a gente encerrar, já vai dar a opção de para a gravação. Será? Vamos tentar? Então, pode ser. Então, tá bom. Então é isso, Vi. Eu tenho que ir lá para outra aula, tá? Um beijo. Tchau. Tchau.